Essa aqui era a suíte do casal. E não é qualquer família. Estamos falando da realeza, da família imperial e seus descendentes. Durante o século XX, o bisneto de Dom Pedro II escolheu nosso estado para viver. Eles construíram uma casa e a casa existe até hoje. E nós visitamos o antigo casarão onde a família morou. Aqui era a sala de estar. E hoje nós vamos te mostrar uma receita real, ensinada por uma princesa do Império. A princesa Maria ensinou essa receita de geleia de morango para Dona Teresa. E a Dona Teresa garantiu pra gente que essa receita é deliciosa. E é uma delícia. E super fácil de fazer. Fácil. A história da família imperial pra gente. Essa história que vamos te contar aconteceu bem depois da proclamação da República. Em Coloca 15 de no do aí que vai passar. governaram e elegeram o Paraná como um dos lugares para morar. Antes de te contar este capítulo da história, vamos lembrar que quando ainda estava no poder, Dom Pedro II visitou o nosso estado algumas vezes. Passou por Antonina, Curitiba, Campo Largo, Castro, Araucária, Lapa e Ponta Grossa. Em Ponta Grossa foi criado até um monumento em sua homenagem para lembrar a visita do monarca. É aqui que mora o seu Paulo, apaixonado por Dom Pedro II. Nós vamos conversar agora por um apaixonado por Dom Pedro II, o senhor Paulo, que é juiz aposentado aqui em Ponta Grossa. E você guarda várias lembranças dessa época da passagem de Dom Pedro aqui pela cidade. Sim, principalmente esse sítio. Esse sítio aqui, na verdade, como ele era na época que Dom Pedro passou por aqui? O que ele tinha aqui? Aqui estavam estabelecidos os colonos alemães que vieram da Alemanha para substituir a mão obra escrava. E aqui eram várias famílias de colonos que moravam aqui. Essa casa aqui existia Era na de um época. colono. Era de um colono. De um colono. E por que Dom Pedro veio para o Paraná? Primeiro foi ele quem criou a província do Paraná. E depois porque aqui ficou estabelecido várias colônias alemãs. Por esse motivo ele veio visitar as colônias. Porque não estava dando muito certo. As terras não eram boas para a plantação de trigo e de outros cereais. Devido às reclamações desses colonos, é que ele veio para constatar esse fato. Isso. E aí fizeram esse marco. Foi feito esse marco para justamente marcar a passagem do imperador. Esse é o marco, gente, que representa a passagem de Dom Pedro II aqui por Ponta Grossa e também, né, o início, inaugura a colonização alemã dos alemães do Volga aqui também na cidade. E ele está aqui, ó, dentro da propriedade do seu Paulo e foi feito naquela época, provavelmente pelos colonos alemães em 1880. Com licença. Casa, então, de 1880. Mas você gosta tanto de Dom Pedro I quanto de Dom Pedro II, ou o senhor gosta mais de Eu Dom Pedro admiro II? Pedro I por ele ser um guerreiro e por ele ter libertado o Brasil de Portugal. Mas você Esse gosta motivo. mais do Dom Pedro II, por causa do carinho que ele tem com o Paraná. E não só por isso, mas pelo carinho que ele tem pelo Brasil. Também. E por ser um homem honesto. Isso é importante. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, também visitou o nosso estado e fez a primeira viagem de trem antes da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba inaugurar. O seu bisneto, Dom Pedro Henrique, retornou ao Paraná anos depois disso e permaneceu morando por aqui até 1963. Jundiaí do Sul foi o último endereço da família real no Paraná. Mas antes disso, de 51 a 57, a família morou em outro município paranaense. O advogado Celso conheceu Dom Pedro Henrique e lembra da época em que conviveu com ele. Para
família real também passou aqui por Jacarezinho. Eles moraram aqui na cidade. E a gente vai saber todos os detalhes dessa passagem agora. O seu Celso é advogado, nascido aqui em Jacarezinho. Quem nasce aqui em Jacarezinho, o que mesmo? Jacarezinhense. Como que começou essa amizade, né? Que a gente pode chamar de amizade. Foi amizade, mas foi mais de caráter profissional na época. Na época, hoje Jacarezinho tem mais de 300 advogados. Na época tinha 6. Eu era um deles. Dom Pedro precisou de advogado para regularizar a situação dos filhos. Muitos haviam nascido na França e precisavam optar pela nacionalidade brasileira. Dom Pedro era um homem muito simples, andava pela rua assim como se fosse uma pessoa do povo. Ninguém dizia que ele era um bispo herdeiro. Por que Jacarezinho? Tinha um bispo que chamava-se Dom Geraldo de Lourenço II. O Dom Geraldo era muito ligado às famílias imperiais. Vieram para cá porque o Dom Geraldo de Lourenço II os convidou. E por que eles deixaram Jacarezinho? Quando que eles resolveram ir embora? Quando eu dei por mim, eu já tinha ido embora. Sério? Nem foi se despedir de mim. E o Dom Bertrand, que é o filho de Dom Pedro, ele tem ainda contato com o senhor? Sim, ele vem sempre em O Jacarezinho. que ele vem fazer por aqui? Conta pra gente. Matar a saudade. Matar a saudade. Vai na casa que era deles, a gente vai lá, há pouco tempo ele veio aqui, nós tivemos um lanche, um almoço lá. E ele vem aqui pra isso, matar a saudade. Olha, então marcou mesmo a infância dele. Ele, pelo menos marcou, ele nunca deixou de vir aqui. Porque naquela época que você era advogado do pai dele, ele tinha mais ou menos que idade? Devia ter seus 20, 22 anos. Ah, já era mais adulto. Quem sabe não deixou uma namorada aqui, não? Nunca soube, ele é solteiro até hoje. Não sei não, hein? Essa história Eu tive aqui. uma namorada, mas eu não sou. A família de Dom Pedro Henrique era muito religiosa. Ao lado desta igreja de Jacarezinho ficava o tradicional Colégio Cristo Rei, onde um dos 12 filhos de Pedro Henrique estudou. Nesta época, em Jacarezinho, ainda eram 9 filhos. Os outros 3 nasceram e foram registrados em Jundiaí do Sul. A gente já te conta os detalhes. Então agora a gente vai sair aqui da Praça Rui Barbosa e vai até o Colégio Cristo Rei conversar com a professora Cássia, que deu aula para um dos filhos do Dom Pedro. O que será que ela tem para contar pra gente? Nós vamos descobrir agora. Entrando aqui no local, que na época era o Colégio Cristo Rei, a fachada ainda é a original. Na época era um internato, estudavam apenas homens aqui. Vários políticos, personalidades paranaenses também estudaram aqui, assim como o tataraneto da princesa Isabel. E quem deu aula para ele foi essa figura aqui, a professora Cássia. Tudo bem? Como vai? Já batemos um papinho, mas agora eu quero apresentá-la para vocês, porque essa mulher aqui tem história, hein, professora? É eu e a história. É você a história, hein? Cássia, você estava acostumada então a dar aula para personalidades, hein? Mas não. Pois é, você dava aula para vários príncipes além dele. Ficou mais comigo o Pedro, porque ele já estava no ginásio. Então, por essa razão que eu vivi dar aula pro Pedro. Que chique! Então, e ele gostava de música, de piano. Ele falava, eu sou igual o pessoal antigo da nossa família. Paquero todo mundo. E era bonito, viu? Era! Fazia sucesso aqui na cidade. Muito legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou subir com a dona Cássia aqui, a gente vai matar um pouquinho das saudades dela, que vai rever um pouquinho mais do colégio, que durante tantos anos ela lecionou. Então aqui quando você entra, você já pode observar o piso é original. Tudo é original. E você foi atriz de teatro também? Eu fui atriz de teatro, trabalhei no cinema também. Pois é, fez um filme até que foi rodado aqui em Jacarezinho. Estava começando o cinema, né? E como que era o nome do filme? Pão de Açúcar. E mostrava um pouquinho de Jacarezinho? Mostrava tudo. A intenção do dono da fazenda, que era o senhor Rockefeller, ele queria mostrar para os americanos como plantava o café, como colhia o café, como se transformava em pó e a bebida, né?
Então agora a gente está chegando numa sala de aula, porque ela deu aula para o Pedro, né, que estudava na 7ª série. Eu quero saber se essa professora era brava, como que era essa professora, o que acontecia na sala de aula, se tinha palmatória naquela época, castigo, ajoelhar no milho. Não? Vamos entrar numa sala de aula então para ver. Aula dada, aula estudada hoje. Isso tinha na tua época? Não existia essas frases, né, essas coisas, não tinha nada. Nós tínhamos o quadro negro, o apagador e o giz. O Pedro sentava sempre no canto ali, mais ou menos, né? Mas também era um bom aluno? Bom aluno, conversador, nossa senhora, queria dar um recado para todo mundo, sabe? Tomava conta de todo mundo. Mas muito querido, quando eu saía, às vezes encontrava com ele já vinha me abraçando, sabe? E assim, uma pessoa muito carinhosa. Eu tenho certeza que eles não queriam ir embora daqui. Você falou que eles gostaram muito de Jacarezinho? Nós, os meninos, todos eles, porque se enturmaram nas salas de aula. Pois é, constantemente eles participam de encontros na cidade. Outro município que os herdeiros guardam com muito carinho é Jundiaí do Sul, onde moraram durante alguns anos. O município também tem orgulho da passagem deles por aqui, tanto que o fato está até registrado na bandeira da cidade. A passagem da família imperial aqui pelo Paraná ficou registrada em Jundiaí do Sul na bandeira, tanto que a gente pode ver esse símbolo aqui, ó, a coroinha. E eu vou conversar agora com a Rose, que é a secretária de Educação da cidade, e vai explicar pra gente quando que foi isso, essa bandeira. Sempre foi assim, Rose, ou ela mudou? Não, ela mudou. Nós tínhamos, né, em 1947, quando Jundiaí do Sul teve a sua emancipação política, e tínhamos uma bandeira antiga. E com o passar dos anos, percebeu-se que ela não tinha muita afinidade com a real situação do município. E então foi feito, né, um plebiscito na cidade e foi convocado com que as pessoas pudessem estar desenhando e colocando na bandeira o que realmente teria significado para os munícipes, né? Então, em 2007 começou a tramitar esse projeto e em 2008 a bandeira ficou definida nesse formato que nós temos hoje. E temos aqui a nossa coroa, e somente os municípios que comprovam através de algum membro da família imperial que eles residiram no município têm a permissão para usar esse símbolo na sua bandeira ou no seu brasão, como é o nosso caso. Eu imagino então que essa passagem da família imperial tenha sido bem significativa, né? Porque vocês quiseram registrar. E quanto tempo eles ficaram na cidade? Acredita-se que mais ou menos por volta de 10 anos, né? Foi um período assim onde eles não gostavam muito de aparecer na mídia. Na verdade, os fatos que nós conhecemos é que eles vieram justamente para aqui, para o nosso município, para poder ter um pouco de calmaria, de tranquilidade, para criar os seus filhos, né? Na época, então, a maioria crianças, e sendo que 3 deles nasceram e têm o seu registro aqui em Jundiaí do Sul. Olha, são jundiaienses. São jundiaienses, com muito orgulho, né? E onde eles moravam? Eles moravam na Fazenda Santa Maria, onde eles construíram uma casa, né? E a casa existe até hoje. E esse local sempre é visitado por, né, revistas, pessoas interessadas, os historiadores mesmo, que querem conhecer um pouco a respeito da vida, da passagem, né, da família imperial no país. Eles vêm até Jundiaí do Sul para conhecer um pouco da história. Olha, então a gente agora vai até lá conhecer essa casa e conversar com a proprietária hoje, sim, da casa, que também é muito conhecida aqui na cidade. Muito conhecida, Dona Teresa Howen, uma senhora assim muito meiga, muito querida e que conhece realmente tudo o que aconteceu com a família nessa passagem, porque eles compraram essa Fazenda Santa Maria diretamente da família, né? Então eles têm os registros de posse deles
com assinatura da família imperial. Então ela vai poder contar para vocês realmente tudo o que aconteceu nessa passagem, nessa breve passagem, mas que para nós jundiaienses é muito significativa. E é sempre lembrada com muito orgulho. Com muito orgulho. Viu, Rose? Não gostou? Ficou tranquila? Você tá mais relaxada? Tô, obrigada. Quer um café? Desculpa, tá? Vamos lá tomar um café, um suco, agora é vocês. A dona Tereza Halley é a proprietária dessa fazenda aqui. Ela estava me contando como foi aqueles anos atrás, quando ela chegou aqui, né? A família imperial ainda morava aqui, Tereza? Morava aqui e nós convivemos de setembro a dezembro. Isso era que ano? No ano de 64, 1964. Vocês vieram da onde, De Tereza? Santa Catarina, de Santa Cecília, Santa Catarina. E por que vocês vieram para cá? Porque o meu sogro vendeu uma fazenda e comprou aqui. E o Dom Pedro só vendia para uma família que fosse bem religiosa, que tivesse bons princípios. Isso. Mas, Tereza, quando vocês chegaram aqui, assim, como que foi a recepção? Eles eram, assim, da realeza? Era uma coisa muito formal ou não tinha nada disso? Muito simples, meu amor, muito simples mesmo, assim, sabe? Bom, então, ó, a gente vai ali dentro da casa conhecer alguns cômodos, né, como que era essa casa, e também ela vai me contar alguns outros costumes curiosos que eles costumavam ter, essa família, e uma receita que ela aprendeu com a princesa. Que chique! Então vamos lá. Aqui era a sala de estar deles, né? Então, aqui havia 2 jogos de sofá, no centro, uma mesinha aqui, um rádio grande. Então, aqui era aberto, não tinha isso aqui. Era uma salona. Uma salona. Aqui era já a sala de jantar deles. O assoalho continua o mesmo, assoalho de pirova, o mesmo assoalho. As portas, todas iguais, Tudo igual. Tudo igual. O que vocês fizeram foi mais essa divisão para otimizar o espaço. Isso, para otimizar o espaço. E como as crianças eram pequenas, eles gostavam de brincar, correr para lá e para cá, né? E a avó não gostava, a avó queria silêncio. Aí que falou, não, vamos fechar aqui essas portas, vocês ficam para lá e eu vou ficar para cá. Quantos quartos tem? 6 quartos. 6 quartos. Vamos lá para um quarto? Vamos lá. O teto é o mesmo, né? E, gente, olha o tamanho dos armários. Os armários do tempo do Dom Pedro também, tudo certinho, né? Todo quarto tinha armários assim? Sim, todos os quartos. Quem que hoje está morando aqui? De quem são essas roupas? Hoje é o Belneto, Eclair Júnior. Tá. Ó, arrumadinho, né? Tem? Tô deixando tudo arrumado. Esse quarto era quarto dos meninos. Dos filhos do Dom Pedro. Dos filhos homens. Eles dormiam todos num quarto? Em 2 quartos, né? Em 2 quartos. E lá eram as meninas. Na outra lá eram as meninas. E o casal, dormia onde? Lá no quarto do fundo, lá. Que é o maior? Que é o maior. Imagino. As crianças tudo apertadas e o casal. Daí as gêmeas juntas. A Maria Tereza e Maria Gabriela. Então vamos lá, vamos ver como que era o quarto do casal. Que era a suíte do casal. Mas era assim essa cama mesmo? Não. Aqui eram 2 camas de solteiro que eles usavam. Eles separados? Uma pertinho do outro, mas era, né? E a cama, o berço das meninas aqui, das gêmeas. O berço das gêmeas aqui na época. E eles tiveram 12 filhos? 12 filhos. E alguns já estavam na Europa. Então eu não cheguei a conhecer a todos, sabe? Tá. E você teve quantos filhos mesmo? 3. Mas você tem quantos netos? 12. 12, tá quase. Você e a família imperial, né? E o que a gente pode dizer que você, então, ficou de aprendizado ou de legado com essa passagem da família? A gente aprendeu muito, assim, a espiritualidade,
do jeito deles. Aí eu aprendi uma receita que eu faço até hoje. E não só essa, como outras eu faço também. Sim, mas essa você aprendeu com a princesa geleia de morango. Uma geleia? Uma geleia de morango. De morango. Que é uma delícia. Uma delícia com esse saborzinho de realeza. E a gente vai coroar a nossa matéria, finalizando com essa receita. Fazendo essa receita, vamos fazer. O que a gente vai precisar? Então, nós hoje colocamos 2 combuquinhas de morango. Ok. Tira o verdinho, a gente lava e corta ao meio, né? Cortando algumas, deixando algumas inteirinhas, porque fica uma delícia. Tá. E desse colocam mais ou menos meio copo de água, aí os morangos e uma xícara de açúcar. Deixa apurando. Olha, gente. Ficou no ponto. Você põe Estão isso servindo? no sorvetinho também? Nossa, Tá no bom, hein? ponto. Tá Uma no calda ponto. no sorvete. Muito bom. Ficou azedinho, né? Uhum. Está aprovada. Tá aprovado. Muito obrigada. Adorei essa receita. Fiquei... Eu que amei te conhecer, eu já te vejo toda semana. Que bom, fiquei feliz. Boa tarde para você.